Pessoal, finalizado aqui a parte dos preenchimentos, tá? No final eu utilizei um pouco da RL ainda para melhorar a definição nos recortes, mas basicamente 13 Magnum Round com movimento circular em tudo, onde a 13 não alcançava eu vim com uma RS, e por último, para fazer os recortes, fiz com uma RL, perfeito? Agora vamos iniciar aqui a parte da sombra no fundo. Para isso eu estou utilizando uma 27 Magnum Round e vou utilizar a tonalidade mais clara de Sumi que eu tenho, fazendo sempre movimentos de pêndulos e movimentos bem cuidadosos. Aqui eu sempre me preocupo em fazer uma boa transição entre os desenhos, no caso entre o leão e o cenário. Então eu venho puxando já aqui da barbichinha do leão, eu venho já puxando um degradê para que essa transição seja feita de forma bem suave. Esse céu eu sempre foco em deixar bastante contraste nele, principalmente porque essa parte é muito preenchida. Então eu foco em deixar bastante espaço de pele, e a sombra que eu faço, uma sombra bem clara, degradê bem limpo, para não ficar poluído. Pessoal, aqui a parte do céu, Magnum Round 27 vou fazer, e algumas definições das nuvens eu venho com uma RS. A RS, além dela ser muito boa para fazer pequenos preenchimentos, ela também é muito boa para fazer efeito de desfoque. Nessa parte eu trabalho com bastante liberdade, eu nunca tento reproduzir o mais fiel possível ali as nuvens. Eu venho trabalhando com liberdade e ao mesmo tempo deixando com uma aparência de nuvem. A escolha das agulhas eu deixo bem a critério de vocês, tá? Não tem regra. Muitas vezes eu mesmo troco de agulha nos meus trabalhos, principalmente se o trabalho for menor ou maior. Porém, o que vocês devem saber aí, qual que é a função de cada agulha, isso é o mais importante. Pessoal, finalizado a parte de baixo aqui, faltando somente o branco agora, que depois eu vou jogar alguns traços e um pouco no céu. Vocês podem ver aí o projeto bem equilibrado, né? Preenchimento preto sólido, muito bem pigmentado, e o céu com a tonalidade clarinha e bem suave. Agora vamos iniciar a parte do leão. Vocês podem ver que eu já fiz essa sombra puxando aqui, e eu vou começar a definir os pelos aqui da barbichinha do leão. Para isso eu vou estar utilizando uma 13 Magnum Round, assim como eu poderia estar utilizando a 9 também. Eu venho trabalhando com ela bem deitada. Aqui eu vou estar usando o Sumi médio, e eu uso ela bem deitada, deixa a pele bem estabilizada para fazer a saída dos pelos de forma bem suave. E aqui eu já vou sumindo ele junto ao degradê que eu fiz. Vocês podem ver que fica um tracinho bem fino ali, ó. Aqui eu peço para vocês também serem bem cautelosos na hora de fazer, para às vezes não subir muito com esses fios, além do que precisa, e aí essa barbichinha aqui fica muito curta, que eu já vi muitos com a barbicha muito curtinha e fica um pouco estranho. Então vai sempre com cautela aí, deixe uma margem de erro, voltando um pouquinho, para não ter perigo de subir demais. Vocês podem ver que a pelagem ela já vai sumindo no céu, e assim vai se formando um degradê suave. Agora vou iniciar essa parte aqui, ó, onde eu vou utilizar uma RL3 e vou utilizar também a bucha, né, a 7RS,
para fazer os preenchimentos maiores e mais sólidos, onde eu não consigo alcançar com a 3RL. Aqui eu venho variando entre preto puro e o sume mais escuro, tá? O sume médio, fazendo os pelos com movimentos de pêndulo também, entrada e saída suave, e fazendo esses pelos mais irregulares, mais crespos aqui nessa parte. Na parte de baixo eu faço eles um pouco mais liso, e aqui eu prefiro usar RL para conseguir ter mais precisão, fazer os pelos mais irregulares. Então venho fazendo os movimentos, me baseando sempre na referência, né, para qual sentido tá os pelos. Isso é muito importante, vocês saberem quando vão fazer aí qualquer animal que tenha pelagem, que vocês saibam qual o comprimento desse pelo para definir qual agulha utilizar. Então venho fazendo os pelos aleatórios, entendendo para qual sentido eles estão. No caso aqui eles estão mais deitados, né? Então eu venho fazendo eles nesse sentido. Vocês podem perceber que aqui eles estão mais deitados e aqui eles vêm deitando para o outro lado. Então muito importante saber para onde vocês estão levando os pelos. Perfeito? Agora eu vou começar a pelagem curta que está debaixo da que foi feita com RL. E assim o leão vai tomando forma aos poucos. Vou começar a fazer essa parte mais escura aqui das profundidades. E aqui é muito importante que vocês tenham cuidado com os fios brancos que fica no vão ali. Com a própria máquina eu já venho definindo esses recortes. Não uso RL aqui, na grande maioria das vezes, só se houver necessidade. Com a própria Magnum eu consigo esculpir os fios brancos. Fazer a higienização da pele aqui com creme. E agora vamos iniciar essa parte dessa textura aqui, que tem uma textura bem diferenciada aí, que gera bastante dúvida, que é essa textura que fica embaixo dos olhos, na qual uso bastante RL. Então bora lá. Com a agulha 3RL eu vou fazendo alguns movimentos de rastelado para deixar um efeito mais aveludado aqui na textura, e ao mesmo tempo também eu vou fazer alguns efeitos mais marcados. Aqui eu estou fazendo uma espécie de pêndulo, né, meio que rastelado, e ao mesmo tempo eu vou cruzando esse movimento para ficar esse efeito de rastelado aqui bem suave. Vou partir agora para os volumes. Venho fazendo um movimento de pêndulo aqui. Eu posso trabalhar também com uma agulha um pouquinho maior para fazer esse mesmo efeito. Porém, essa 9 eu já vou aproveitar para iniciar as texturas que eu vou fazer de pelo aqui na testa do leão. Sempre observando também o sentido do pelo. Aqui eu tô com sume claro, é uma parte que tem bastante brilho. Então venho observando o sentido do pelo, venho trazendo, ao mesmo tempo com a própria máquina eu consigo fazer sombra para dar alguns volumes. Aqui ao redor dos olhos também é uma região com mais profundidade, e aí da mesma forma
eu venho trabalhando com um tom um pouco mais escuro, fazendo a saída suave, sempre equilibrando bem os tons. E é isso aí, gente, aproveitando todos os recursos que a agulha me dá para fazer o máximo possível com uma agulha só. E aqui eu vou continuar nessa mesma ideia, nesse mesmo conceito, até finalizar essa parte aqui